Perfeito. Bom, o que que eu preparei aqui para vocês? Eu fiz uma síntese daquilo que vocês devem reter aqui da disciplina, né? Então, assim, nós tivemos muitas apresentações aqui dos grupos, da própria Isabela, do próprio Ian, que não está hoje aqui conosco, e das aulas, enfim. E eu fiz uma síntese muito breve daquilo que vocês devem reter, né, da disciplina. Se perguntarem para vocês o que a disciplina trouxe, agregou, né, de conhecimento, de valor para os alunos, para as alunas, eu acho que isso que eu vou falar agora seria, digamos, a síntese da disciplina. Eu certamente mudaria o nome da disciplina para governança transnacional, porque vocês viram pela definição do Charles Rogers e do Peter Duverne, o primeiro texto que vocês leram e fizeram a resenha crítica, né? Praticamente todos mandaram a resenha crítica logo na primeira semana da disciplina. A governança transnacional diz respeito a atores não estatais que cooperam na forma de provisão de regras de governança, né, de ação coletiva, em última instância, e isso, em uma certa medida, é uma novidade na área de ciência política e relações internacionais. Por que tudo isso? Por que esse assunto é relevante? Bom, porque vocês, engenheiros ambientais, mais do que nós, cientistas políticos, sociólogos, etc., estão muito mais próximos desse tema do que nós. Então, assim, faz muito mais sentido esse assunto ser abordado de forma, digamos, prática, né, teórica e prática, para vocês do que para nós, né? Nós temos isso como objeto de estudo, mas do ponto de vista operacional está muito mais próximo da trajetória profissional de vocês, né? Então eu mudaria o nome da disciplina para governança transnacional, exatamente para realçar o papel desses atores não estatais, né? Principalmente empresas, ONGs, universidades, terceiro setor de maneira geral, né? Bom, o que nós vimos de novidade aqui na disciplina? Que, ao contrário do que os manuais de economia nos informam, né, as empresas elas não são tomadoras de regras, né, rule takers, né, elas são provedoras de regras. Elas aprenderam a fazer isso nos últimos 30 anos com o processo de globalização em marcha, né? Esse mundo integrado que nós vivemos hoje. E elas entenderam que isso faz parte da estratégia competitiva das empresas do setor privado, né? Então, elas passaram a produzir regras, né? Regras e normas. A forma tecnicamente mais precisa para essas regras e normas nós, né, demos o nome de standards ou padrões, né? E nós vimos muitos padrões e standards ao longo da disciplina e vocês apresentaram casos, né, de padrões de standards ao longo do semestre. Um segundo ponto importante é que as empresas também elas são provedoras de governança. Elas se envolvem na ação coletiva com outros stakeholders, né, para resolver um problema, um interesse delas, mas muitas vezes elas também se envolvem na solução de problemas que a gente chamou aqui de bens públicos, né? Elas são também provedoras de bens públicos, embora não seja essa atividade principal, né, dela, mas elas se envolvem nisso, e nós vimos aqui quais foram as razões que permitiram com que elas também fizessem o que os estados fazem, né? Só que elas fazem isso dentro de um
contexto específico. E elas voluntariamente fazem adesão a esses padrões, né, dentro dessa agenda Beyond Compliance, que nós falamos bastante aqui também. E todo esse processo de globalização coloca essas empresas ocupando arenas transnacionais, né, que não são arenas propriamente internacionais, porque o internacional está mais ligado ao movimento e à ação dos Estados soberanos. Então, o transnacional seria aquela arena que mistura, né, todas as outras arenas, né, o global, o nacional, o internacional, sem uma hierarquia muito definida, né? Não tem a primazia do privado ou do público. É tudo junto e misturado, né? Então, isso é importante. Esse slide é um pouco a síntese da disciplina toda que nós desenvolvemos aqui, né? Muito bem. Em seguida, vejam bem, a gente falou em standards, né? Em padrões. A gente viu vários padrões que foram transformados em selos e certificados, em processos de certificação que, em geral, são processos extremamente complexos. Por quê? Porque eles envolvem um sistema de integridade com diferentes atores e instituições, o que nem sempre fica claro, né, para o cidadão, para o consumidor, para o contribuinte, quando ele vê um produto, né, que traz um selo ou um certificado. Então, nós fizemos isso aqui, falamos de vários selos e certificados, praticamente a partir de 4 abordagens, né, teóricas, tá? Uma abordagem microeconômica que diz respeito aos selos e certificados como um instrumento de provisão de informação, está muito ligado à teoria do consumidor, naquele manual de microeconomia que vocês eventualmente já examinaram, né? Então, assim, teoria do consumidor, diz lá, o problema da assimetria de informação. Então, você toma decisões racionais, mais eficientes, se você tiver mais informação. O que faz o selo e o certificado? Te dá informação sobre aquele padrão, né? Que pode se envolver a qualidade do produto, o processo de produção, né? Pode envolver um bem de crença, né? E por aí vai. Demos vários exemplos ao longo da disciplina. Mas tem a abordagem dos selos certificados, que é uma abordagem institucionalista, que mostra exatamente o sistema de integridade que funciona por trás desses selos e certificados. E dentro dessa abordagem institucionalista, nós valorizamos muito a capacidade de monitoramento, a publicização, né? Você divulgar para o domínio público informações sobre como esses selos e certificados foram criados, como eles são monitorados e que tipo de informação é prestado. E falamos bastante também num mecanismo sancionatório, né? Uma penalização na eventualidade de não haver o compliance, ou seja, não haver a conformidade com esses padrões. Falamos de vários casos de commodities, né? E pegamos um setor em particular e poderíamos pegar vários outros setores, né? Para classificar, criar uma escala, né? Classificatória digamos, do compliance das empresas. Por exemplo, no caso de chocolate, é sempre bom pegar um caso de um bem de consumo que todos conhecem para você mobilizar os alunos, né? Então, todo mundo conhece essas marcas de chocolate. E qual foi a surpresa que é até um paradoxo isso, né? A marca de chocolate mais exclusiva, né? Assim, mais sofisticada e tal, é a que está em último lugar em termos de adesão a padrões de sustentabilidade ambientais, sociais, enfim,
não deixa de ser um paradoxo curioso, né? Nesse caso do chocolate. E depois vimos que quanto mais próximo o padrão, o standard da inovação tecnológica, mais as empresas têm incentivos para produzir esses padrões. E vimos aí o grupo do 5G mostrando como que o setor privado, na verdade, está muito à frente dos governos na definição de padrões ligados à inovação tecnológica. Isso acontece com inteligência artificial, isso acontece com robótica, com veículos não tripulados, né? Com drones, com os aplicativos de transporte, com as fake news, embora no caso das fake news, os países ricos desenvolvidos já estão produzindo regulação pública, né? No caso das big techs, e acho que o Airbnb é uma big tech, como o Google, o Facebook, vocês estão vendo uma ofensiva dos governos para regular e disciplinar essas empresas a respeito do que elas devem, né, dos limites, né, digamos assim, do que elas podem ou não podem fazer em relação à privacidade do usuário, enfim, e uma série de questões. E, por fim, o problema da impressão de armas de fogo, né? Usando as impressoras a laser, que já é uma realidade também, não está disseminado isso, mas já é uma realidade. Então, qual que é a mensagem aqui? Quanto mais o padrão, o standard está relacionado à inovação tecnológica, maior é o incentivo para o setor privado sair na frente e produzir regulação privada, o que significa que os governos vão ficar realmente para trás nesse processo, né? Isso traz uma série de implicações que nós vimos aqui ao longo da disciplina. Bom, esse é outro slide muito importante, porque aqui é a classificação dos conceitos que vocês devem reter, né? Então, assim, vimos, tem muito mais do que esse, mas esses foram os que nós vimos aqui e o que nós exemplificamos com os casos, muitos deles apresentados pelos grupos. O primeiro a gente chama de responsabilidade social empresarial, né? Seriam ações, programas e políticas exclusivamente desenvolvidos e implementados pelas empresas, né? Elas podem até desenvolver parcerias, mas elas têm o controle de todo o processo, envolvem documentos onde elas manifestam o compliance a regras e normas, né? Eventualmente criam um padrão, um código de conduta, né? E essa é uma agenda de pesquisa que envolve aí economistas, cientistas políticos, sociólogos, engenheiros, né? E está muito ligado às fundações. E agora, na pandemia, esse assunto cresceu muito, porque esse ano é o ano recorde de doações e de donativos do setor privado, né? O setor privado, só o Itaú fez uma doação de R$ 1 bilhão por conta da pandemia. Então, realmente, isso é uma questão para nós examinarmos se isso vai ser uma mudança daqui para frente ou se foi um ano episódico, né? E as empresas vão voltar de novo a fazerem muito pouco, né? Em termos de responsabilidade social empresarial. Bom, depois falamos dos bens de clube, acho que insistimos bastante nesse conceito, né? Falamos do caso da BVTEX, que é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, né? Com aquele problema relativo à violação de padrões trabalhistas, no caso são padrões públicos, são regras e normas, né? Consagradas no Brasil e internacionalmente, entre elas a que trata do trabalho análogo à escravidão, e mostrei para vocês a dificuldade das empresas com esse tema, porque toda a cadeia é terceirizada, né?
para os fornecedores, e os fornecedores subcontratam os subcontratados. E é nessa relação que você tem aí a violação, né? Tudo isso porque essa cadeia de valor gera pouco valor, na verdade, ela mais dissipa valor do que gera valor, tá? Vimos o caso dos bens de clube transnacionais, o ISO, né, 14.001 é o caso mais conhecido da literatura, e vocês conhecem bastante o caso, já conheciam antes da disciplina e agora conhecem em mais detalhes, né? A UEBT, que é a Union for Ethical Biotrade, que é um spin-off das Nações Unidas, né? E que, na verdade, monitora as empresas de cosméticos, de alimentos e de fármacos que fazem uso da biodiversidade mundial, né? E foi exatamente esse caso que nós utilizamos para mostrar o compliance da Natura às regras, né, e normas da UEBT, que são regras e normas, no fundo, previstas pela Convenção da Biodiversidade Biológica e pelo Protocolo de Nagoya, tá? E depois falamos também no Responsible Care, que foi o programa, né, o padrão criado pela indústria química depois do desastre de Bhopal na Índia, né? É um padrão privado criado exatamente para saúde e segurança no trabalho e aquela situação terrível não se repetir mais. O que de fato aconteceu, nós não tivemos mais problemas com a indústria química nessas proporções, né, vistas lá em 1984. E depois trabalhamos muito com o conceito de cadeia global de valor. Tivemos até a apresentação de um grupo, uma apresentação excelente, né, mostrando que esse é um outro conceito para você entender como as empresas operam e se organizam em escala global, né? Então, ficaremos com esses 4 conceitos aqui, que foram bem desenvolvidos na disciplina, foram bem apresentados nos estudos de caso, né? E eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. No caso das ações de responsabilidade social empresarial, nós estudamos aquelas abordagens teóricas, né? E é muito legal, esse assunto voltou de novo, está na moda, essa discussão toda do setor privado, e eu não mandei ainda, eu esqueci, mas eu mando para vocês um livro que saiu e foi comentado pelo grande articulista do Financial Times, o Martin Wolf, onde ele diz, o texto dele é basicamente o seguinte: o Milton Friedman estava errado naquele conceito em que a responsabilidade social das empresas é trazer lucro e valorização das ações para o acionista, para o capitalista, né? Que isso, na verdade, é um erro grosseiro, né? Nós acreditarmos nisso ainda hoje, e tem muita gente que acredita, e ele faz, assim, tem um livro que foi lançado, é um e-book, na verdade, que você pode baixar gratuitamente, a partir do texto do Martin Wolf, eu vou mandar para vocês, porque é muito legal e está muito dentro da discussão que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, não vou repassar essas abordagens teóricas, a gente viu aqui vários exemplos e casos de cada uma delas. Teve um grupo que exemplificou um caso de governança transnacional privada, que tinha o RSPO para o óleo de palma, né? Mostrando que esse é uma espécie de autoridade privada ponto focal, né? Ou seja, aquela regulação privada que quase que substitui, de fato, a regulação pública, porque ela não tem competição, é uma espécie de monopólio privado, né? De regras e normas que passam a governar o mundo, né? Então, realmente, o RSPO não tem competidores e é uma autoridade privada. E essa autoridade privada governa a comercialização e a produção do óleo de palma em escala global, né? Isso eu tirei daquele grupo que apresentou esse caso, mostrando, inclusive, o número de membros e a proporção do óleo de palma global que é certificado pelo RSPO, né?
Passando a aula do modelo dos professores Tim Booth e Walter Matley, eles falam exatamente dessa ideia, né, que está ligado ao bem de clube transnacional, né, que, na linguagem mais próxima da ciência política e das relações internacionais, seria uma autoridade privada transnacional, ponto focal. Ponto focal aí, na verdade, é o sinônimo da posição dominante monopolista dessa autoridade privada. Ela é positiva, por um lado, porque ela, digamos, dá eficiência para o sistema econômico mundial funcionar, né, no sentido de redução de custos para o setor privado e tal, mas ela traz, na verdade, o problema de que você tem uma autoridade privada transnacional não subordinada a nenhuma autoridade pública, seja da ONU, seja de uma organização internacional formal. E nós sabemos que, quando o setor privado tem um monopólio da regulação e da governança global sobre um tema, é muito difícil que você impedir que as empresas tirem vantagem sobre isso, né? Então, isso é um problema que a gente tem que estudar nessa área de ciência política e relações internacionais. E vimos aí o caso do IASB, que produz aqueles padrões de demonstrações contábeis, principalmente para as empresas não financeiras, as empresas multinacionais não financeiras, né? E a gente sabe, portanto, que esse é um problema de pesquisa que está em aberto, né? Demandando novas agendas de pesquisa para a gente poder avançar, né? Entender melhor quais são os riscos, né, para o consumidor, para o cidadão, para os países, para os governos, de você ter essa autoridade privada monopolista na arena transnacional, né? Aí vimos o caso da UEBT, né, como eu já falei. Essa é a grande novidade, né? É um spin-off da ONU privado que opera nessa arena transnacional, que a gente conhece pouco, tem pouco estudo sobre isso, né? E aqui eu tirei do grupo que apresentou a cadeia global de valor, tendo como caso o setor avícola no Brasil, né? O Brasil tem uma vantagem competitiva importante nesse setor, o modelo integrado, né, de cadeia de produção, onde as empresas BR Foods, JBS, enfim, todo mundo que tem produção de aves, na verdade, estabeleceu um vínculo com o criador, né, de aves, as granjas, que são extremamente eficientes, né, tem volume e tem toda essa discussão recente do cage free, de você produzir aves, digamos, mais próximo da natureza, do contexto natural onde elas, na verdade, são criadas, o que ajuda, digamos, ao metabolismo, o sabor, enfim, tem uma série de vantagens aí que nós vimos e isso digamos, está na agenda aí desse tema, desse setor, né? Aqui é aquela estrutura de governança, a gente pegou aqui um aspecto que é a governança da cadeia de valor e falamos nos 5 tipos, né, de governança que vai do mercado à hierarquia. Isso é bastante importante para a gente classificar, né, as cadeias de valor que nós estudamos, tá? E, no caso do bem de clube, nós usamos a métrica do Asen Prakash e do Matthew Potowski, que eles criaram aquela categoria das espadas fraca, média e forte, né? Baseada nessas 3 variáveis: se tem auditoria, né? Se tem relatório público e se tem algum tipo de sanção ou penalidade. Vimos que o ISO 14000 é um bem de clube fraco, porque ele só tem a auditoria, né? A empresa, na verdade, contrata apenas a auditoria, as informações sobre os resultados da auditoria não são públicos e não há nenhum tipo de sanção ou penalidade previsto
pela norma ISO. Tá? A BVTEX tem exatamente o mesmo perfil, é uma espada fraca. A gente está acabando de escrever um artigo sobre isso com o meu amigo da Universidade de Colômbia, que a gente vai publicar no Journal lá de Cornell, da Escola de Labor. Tem o caso da UEBT, que, pelo que a gente levantou, tem as três variáveis, né? Faz auditoria, tem relatório divulgado publicamente, e as empresas que têm alguma não conformidade são colocadas em quarentena. Tá? Bom, tudo isso tem a ver com o setor privado, com os atores não estatais. Aí a pergunta que fica: e os estados e as organizações internacionais, professor? Você não falou nada ainda sobre isso, né? Bom, tivemos algumas aulas, não muitas, mas fizemos uma discussão a respeito do sistema internacional. A própria Isabela apresentou, fez uma apresentação sobre conceitos ligados à área de relações internacionais, nesse foco, com esse recorte mais dos estados e das organizações internacionais. Para vocês reterem aqui, tivemos a discussão sobre a governança global. Ela se aplicou a alguns casos apresentados aqui. O mais complexo de todos é os dois grupos que falaram dos diamantes de sangue, né? Vocês viram o papel da ONU, das empresas, enfim, um sistema de integridade extremamente complexo, multinível, né? Com muitos incentivos de mercado e incentivos políticos para vocês, para os atores se moverem nesse sistema, né? E uma coisa extremamente complexa de compreender e de entender aquilo, né? Mas os dois grupos fizeram duas apresentações muito importantes, porque nós pudemos esclarecer vários pontos dessa agenda de discussão, né? O tradicional na área de relações internacionais e ciência política, que é o objeto de estudo de 9 em cada 10 internacionalistas, é exatamente essa arena intergovernamental, multilateral, bilateral, regional, onde você estuda o comportamento dos governos, né? Nós não falamos muito disso aqui, porque esse não era o objetivo da disciplina, tá? E vimos o conceito de orquestração, que é exatamente o conceito que valoriza as organizações internacionais formais que procuram gerar incentivos para resolver problemas globais, né? Então, tivemos vários casos aqui, o caso do IPCC, o painel intergovernamental da mudança climática, e outros casos ao longo da disciplina, para a gente falar também da combinação entre estados e organizações internacionais. Esse aqui acho que estava numa apresentação da Isabela, né? Como que nós saímos da situação governamental, ou seja, da arena intergovernamental para uma arena mais de governança global, né? Então, acho que o mais importante vocês reterem isso daí, nessa discussão, é que quando a gente fala de governança, nós estamos falando de uma situação em que você não tem uma autoridade centralizada, com capacidade de enforçar, ou seja, de promover o enforcement, a implementação daquilo que foi acordado e negociado, né? Então, quando a gente fala de governança, nós estamos falando de diferentes autoridades espalhadas em níveis diferentes, né? Em arenas diferentes. Então, assim, a governança é um pouco essa ideia de você tentar promover movimentos, ações, políticas envolvendo diferentes atores, diferentes stakeholders, se vocês quiserem, do âmbito local até o âmbito internacional, né? Simultaneamente. Então, o caso dos diamantes de sangue é exatamente um caso de governança global, porque envolve atores estatais, governos e atores não estatais, no caso de empresas, ONGs, associações de classe, empresas de mineração, enfim. Então, isso vocês devem reter, né?
E para terminar, para a gente não esquecer, está em baixa hoje, mas eu acho que nós vamos mudar isso a partir de 2021, né? Porque os Estados Unidos devem se engajar no multilateralismo, né? Coisa que eles abriram mão disso com a eleição do Trump em 2016, mas acho que nós vamos ter um retorno do multilateralismo com a importante participação dos Estados Unidos, fortalecendo as agências do sistema ONU, né? Isso o Joe Biden já anunciou que vai fazer. Os Estados Unidos vão retornar para o Acordo de Paris, vão tentar convencer o Irã a voltar para aquele acordo internacional, né, firmado no segundo mandato do ex-presidente Obama. E eu acho que a gente vai ver aí um movimento importante de restabelecer o multilateralismo, ou seja, essa arena intergovernamental multilateral, valorizando, digamos, consensos e processos minimamente democráticos, né, de negociação e interlocução interestatal, né? Acho que isso vai ajudar o mundo a resolver os problemas globais que nós temos enfrentado e temos, na verdade, tido bastante dificuldade, né? E acho que a pandemia é o caso mais claro, né? Então, com isso, eu termino aqui a reflexão da síntese das disciplinas, tá? Eu fiz uma síntese resumi bem, para ficar bem claro o que é importante para vocês saírem da disciplina aqui, do trabalho que vocês tiveram. A maioria de vocês leu um número grande de textos, né? Vocês tiveram contato com uma série de conceitos novos, eu imagino, né? E eu queria que vocês retivessem isso que nós falamos aqui, que eu apresentei nesses 20, 30 minutos, tá certo? Então, é isso, gente. Eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário e observação. Vocês já estão com esse slide no e-mail de vocês, tá? Isabela, se você tiver alguma dúvida também, críticas, você é um especialista em relações internacionais. Esse recorte eu sei que não é o recorte mainstream na área de relações internacionais. Você sabe disso, né? Uhum. Então, estou aberto aí às questões, né? Professor, da minha parte, eu estou tranquila. Se os alunos tiverem também alguma dúvida com relação aos aspectos que eu apresentei sobre relações internacionais, até sobre um pouco de governança da água, que foi na minha fala, eu estou à disposição para eles tirarem essas dúvidas. O Ian pediu desculpa. Oi, desculpa, pode falar. Não, eu não ia falar nada. O Ian pediu desculpas que ele não podia vir hoje. Ele está... Eu não sei se ele já defendeu o mestrado ou ele vai defender ainda. Você lembra o dia, Isabela, que ele ia defender? Ele ia defender essa semana e hoje ele tinha um médico que ele mandou mensagem para a gente para avisar. Então, eu não sei se ele defendeu ontem ou vai defender amanhã, mas ele está assim à beira de um ataque de nervos. Brincadeira. Mas em geral, quando você está nas vésperas de defender a tese de mestrado ou doutorado, você fica num estado meio... É bem isso. É bem... Então, assim, a gente liberou o Ian de estar aqui exatamente por isso. Ele realmente tinha esse médico, mas ele estava muito agitado por conta da defesa de tese. Eu tenho a impressão que essa coisa virtual deve ser um fator que deixa as pessoas mais intranquilas, né? Porque você não está olhando as pessoas olho no olho, você não tem a percepção de várias dimensões que a defesa presencial te dá, né? Então, eu tenho a impressão que, ao invés de ajudar, a defesa virtual prejudica, né? Eu acho. Não sei. Professor, eu não sei, porque na qualificação do meu doutorado, ela foi mista minha.
tinha pessoas que estavam no computador, né? Porque tinha os professores que estavam fora, mas eu estava presencialmente na FEFELESH. Então, eu não sei dizer. Certo, certo. Bom, gente, é isso. Se não tiver mais questões, acho que a Isabela e eu nos despedimos aqui. Eu peço desculpas de não ter conseguido fazer um monte de coisa que eu prometi fazer aqui. Realmente foi um semestre infernal. Eu não tinha ideia lá em agosto, quando começou, que eu seria tão demandado que tivesse que fazer tanta coisa ao mesmo tempo como eu fiz aqui. Então, eu peço desculpas por alguma coisa que eu prometi fazer e não cumpri, tá? E desejo a todos um ótimo final de ano, um Feliz Natal, cuidem-se, máscara, higienização das mãos, sem aglomeração. Nós vamos ter um fim de ano triste e acho que um começo de 2021 triste também, infelizmente. Terminamos hoje a disciplina da pandemia, está tudo no YouTube, são 12 aulas, foi super legal, assim, foi um negócio super bacana. Tivemos 1.000 alunos no início da disciplina, acompanhando, e, assim, foi muito, muito legal. E queria que vocês soubessem que isso está tudo disponível no YouTube, tá certo? Então, um excelente fim de ano para vocês. Eu estou no e-mail. Tudo que vocês tiverem de dúvida é só vocês me escreverem, tá? No WhatsApp, no e-mail. Feliz Natal a todos. Um grande 2021 dentro do possível, né? Mas que todos sejam felizes aí com os familiares. Pessoal, boas festas, né? Bom Natal, bom começo de ano, que a gente comece 2021 bem melhor do que esse ano, né? Que foi bastante tumultuado. Obrigada pela paciência que vocês tiveram com a gente, dessa adaptação que foi esse processo de aula virtual, né? Desculpe também pelos nossos erros e as nossas tentativas. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, podem mandar para a gente. A gente está sempre buscando aí melhorar e adaptar da melhor forma possível o conteúdo da disciplina para esse formato virtual, né, que foi requisitado por conta da pandemia. E muito obrigada. E eu queria agradecer também a Isabela pelo trabalho que ela desenvolveu aqui. Ela foi uma excelente monitora junto com o Ian, ajudou muito, ajudou, acho que os alunos, ajudou o professor e ajudou todos nós, do ponto de vista coletivo, a entender melhor os conceitos, os slides, enfim, ela foi muito bacana ter a Isabela aqui com a gente. Obrigado, Isabela. Obrigada, professor. Então é isso, pessoal. Estamos à disposição, podem mandar mensagem. E encerramos a nossa disciplina. Feliz Natal, bom ano, tudo de bom para todos. Ficamos em contato no e-mail. Tchau, tchau.